Fala fera retado, fala fera retada. Na aula de hoje vamos gravar uma questão sobre plano inclinado. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, já deixa o seu like, porque aqui no Física Retada nós vamos juntos em busca do seu sucesso. Vamos lá para a questão? Vem comigo. Um frigobar de massa de 10 kg será transportado para dentro de um caminhão do tipo baú. Para esse fim, utiliza-se uma rampa inclinada de 3 metros de comprimento com 1,5 metro de altura, acoplada a um sistema mecânico composto por um cabo de aço de massa desprezível, uma polia e um rotor. O procedimento funciona da seguinte maneira: uma das extremidades do cabo é presa ao frigobar e a outra extremidade ao motor, que puxará o frigobar através da rampa até ficar em segurança dentro do baú, conforme ilustrado na figura a seguir. Nesse contexto, ao ser ligado o motor imprime uma tensão ao cabo, de forma que o frigobar, partindo do repouso, atinge uma velocidade de 0,8 metro por segundo no final do primeiro metro de deslocamento. Em seguida, a tensão no cabo é modificada para 50 newtons. Nesse caso, o módulo da velocidade com que o frigobar entrará no caminhão é de... Olha só, fera, aqui nós temos uma questão de plano inclinado. A primeira coisa que você deve fazer nessa questão é colocar todas as forças que atuam no frigobar. Vamos lá? Nós sabemos que vertical e para baixo nós temos a força peso. Então, no frigobar, vertical e para baixo, nós temos aqui a força peso, tranquilo? Perpendicular à superfície de apoio, perpendicular ao plano inclinado, nós temos aqui a força normal. E nós temos a força transmitida ao frigobar pelo cabo, que seria aqui a força de tração. A força de tração aqui nesse cabo. Beleza, fera? Mas nós sabemos que no plano inclinado nós podemos pegar essa força peso e fazer uma decomposição. Nós podemos pegar aqui a componente do peso no eixo X. Então nós teríamos aqui a componente da força peso, seria o nosso Px. E nós temos aqui a componente da força peso no eixo Y, o famoso Py, tranquilo? Fera, nessa situação aqui, a intensidade da força normal e a intensidade da componente Py são iguais. Então a componente Py e a intensidade da força normal são iguais, beleza? Vamos pegar a situação em que a tração no cabo já tem uma intensidade de 50 newtons. Então, vamos considerar que a intensidade da força de tração no cabo é uma intensidade de 50 newtons. E nós podemos calcular a componente Px. Fera, lembra que no plano inclinado, nós temos aqui, ó, o ângulo de inclinação do plano, esse ângulo θ. E lembra que no plano inclinado, a componente do peso no eixo X, o Px, é o P seno de θ. A componente do peso no eixo X é o P seno de θ. E a componente do peso no eixo Y é o P cosseno de θ. Tranquilo? Nessa questão não vamos nos preocupar com Py, tá? Mas vamos calcular a intensidade da componente Px. A intensidade da componente Px seria a força peso, que é massa vezes gravidade, e o seno de θ, beleza? A massa nós já sabemos que é a massa do frigobar de 10 kg. Aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo? E o seno de θ? Se você olhar bem para o plano inclinado, nós temos o comprimento do plano, que é de 3 metros. Nós temos a altura do plano, que é de 1,5 metro. E aqui o nosso ângulo θ. Fera, se você tira desse triângulo retângulo o seno de θ,
o seno de θ é o cateto oposto, 1,5, pela hipotenusa, que é de 3 metros, tranquilo? Então, o seno de θ seria 1,5 sobre 3, ou simplesmente o seno de θ, 1 sobre 2, tranquilo? Então, agora eu sei a massa do corpo, a aceleração da gravidade e o seno de θ. Com isso, nós temos que a componente Px, a intensidade da componente Px, seria 10 vezes 10 vezes 1 sobre 2. Conclusão, fera? A componente Px me dá 50 newtons. A intensidade da componente Px é de 50 newtons. O que significa dizer que essa força de tração equilibra com a componente Px. A força de tração equilibra com a componente Px. Fera, se a normal equilibra a componente Py e a tração equilibra a componente Px, significa dizer que nessas condições a força resultante sobre o frigobar, é zero. E se a força resultante sobre o frigobar é zero, significa dizer que ele se encontra numa situação de equilíbrio. A aceleração é igual a zero, né? Então, se a força resultante no frigobar é igual a zero, nós temos uma situação de equilíbrio. E no caso, equilíbrio dinâmico, pois o frigobar já estava em movimento, né? Então, se ao final do primeiro metro ele atingiu uma velocidade de 0,8 metros por segundo e a tração foi modificada para 50 newtons, fazendo com que a resultante das forças que atuam sobre o frigobar é zero, significa dizer que o frigobar se encontra em equilíbrio dinâmico, movimento retilíneo uniforme. Portanto, sua velocidade permanece constante, igual a 0,8 metro por segundo, e, portanto, para essa questão, a alternativa correta seria a alternativa A, de aprovação no seu vestibular. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e não esquece, aqui no Física Arretada, nós vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima, valeu!